Muito bem, galera. Então, retomando aqui o nosso conteúdo, iniciando a parte 2 da nossa aula de desenvolvimento embrionário. Nós estávamos falando sobre os tipos de segmentação ou clivagem. Anteriormente, falamos de alguns tipos de ovos, né, de zigotos, 4 tipos diferentes e 4 tipos de segmentações diferentes que eles sofreriam. Agora, vamos falar do desenvolvimento embrionário em si. Vamos falar das etapas desse desenvolvimento embrionário para depois da clivagem. Falamos até a clivagem de alguns outros grupos animais. Como o nosso foco é ser humano, a partir daqui em diante, claro que alguns conteúdos ainda vão ser bem próximos ali, compartilhados com a zoologia, nós vamos focar aqui no desenvolvimento embrionário dos seres humanos. O que for geral eu vou falar, o que for exclusivo de ser humano eu vou comentar também. Então, a gente tem aqui nesta imagem, nós temos aqui este desenvolvimento embrionário sendo expresso. Aqui tudo começa, então, com a célula ovo ou zigoto. A partir desse momento, ela ainda vai manter aquele mesmo volume celular, mas vai sofrer uma série de divisões, chamadas de mitose. Como a gente está falando do desenvolvimento embrionário, aí tu grava isso, tá? A clivagem é o tipo de divisão celular que vai acontecer exclusivamente aqui nas células humanas durante esse desenvolvimento embrionário. Então, a mitose durante o desenvolvimento embrionário recebe o nome de clivagem, segmentação ou clivagem. Importante falar também que uma célula se torna 2, 2 se torna 4, 4 se tornam 6, 4 se tornam 8, 16 e assim por diante, até que você vai ter um enorme maciço celular. Percebam que elas mantiveram o seu volume, tá bom? Não alterou de volume. Continuou do mesmo tamanho, porém agora eu tenho mais células. Então, aquela única célula, a célula ovo, foi sofrendo uma série de clivagens, uma série de divisões celulares, até que ela se transformou em um maciço celular, ou seja, completamente preenchido de células. Este maciço celular, ele vai ter um nome especial. Nós o chamaremos de mórula. Então, o desenvolvimento embrionário chegou nesta etapa aqui, chamada de mórula. Ele recebe esse nome porque este maciço celular, ele lembra muito aquela frutinha chamada de amora. Então, a mórula, que é como se fosse um cacho de uvas ou a amora. Lembra? Então, é um maciço celular, é completamente revestido de células, dentro e fora deles, um maciço de células. Depois disso, vai haver algumas transformações nesta mórula. Tá? Ela vai começar a se encher de líquidos por conta da diferença iônica que vai ter nas células, um processo um pouco complicado de se explicar, mas inclusive não vem ao caso. Mas o que é importante você saber? Esta mórula, então, este maciço celular, ele vai começar a atrair líquidos para dentro deles, através de uma diferença iônica. E aquele maciço, aquela bola de células que estava ali, ela vai começar a aumentar o seu volume e ela vai ficar oca por dentro. Agora imagina que eu tenho esta bola oca e consegui cortar ela no meio para mostrar para vocês o que teria. É exatamente o que nós observamos nesta imagem bem aqui. Quando a mórula acabou de inchar, de ganhar volume e ficar oca, as células estão migrando para a periferia, por assim dizer, então ela passa a ter um outro nome. Ela deixa de ser mórula e passou a ser uma blástula, ok? E aí que, como ela agora é oca, eu vou ter duas regiões diferentes dentro da blástula. Eu vou ter a chamada blastoderme, que nada mais é do que a camada celular que está toda ao redor desta blástula, então eu chamo ela de blastoderme, e a cavidade que se formou interna vai receber o nome de blastocele. Perdão, cele vem de cela mesmo, como a gente está falando de blástula, blastocele, ou seja, é a cavidade da blástula, a região interna da blástula. Toda esta região aqui, então, chamada de blastocele. E aí agora aqui, puxando a sardinha aqui um pouco para mamíferos. Nos mamíferos, vai se desenvolver uma camada celular diferenciada, esta que está em azul aqui, um pouquinho mais grosso.
Eu chamo isto aqui, esta fase do desenvolvimento embrionário da blástula, de blastocisto. E o blastocisto é quando eu consigo diferenciar duas regiões celulares. A primeira é esta em azul aqui que eu estava comentando, que vai se chamar embrioblasto. E a outra região é a restante, são todas as outras células restantes, que eu vou chamar de trofoblasto. Cada uma destas duas regiões ela é diferenciada. Por quê? Aqui o embrioblasto, ele recebe este nome porque este maciço celular bem aqui, esta camada de células, ela irá originar o embrião em si. Então, o embrião se formará destas células do embrioblasto. O trofoblasto, por sua vez, ele vai originar todos os outros tecidos, ou melhor, os anexos embrionários. Anexos? Eu vi essa palavra. A gente já vai falar sobre anexos embrionários, já já. Mas é importante você saber, então, que dentro da blástula você vai haver a primeira diferenciação celular, onde você vai ter células que vão se especializar, formando o embrioblasto, que dará origem ao embrião, e outras células que formarão o trofoblasto, que darão origem aos anexos embrionários, tá? Aqui no estádio de mórula, esse processo ele leva em torno de uns 5, 7 dias para que ela chegue nesta fase aqui de mórula, tá? E entre a fase de mórula e blástula é que está acontecendo aquilo que a gente chama de nidação. Nidação, N-I-D-A-C, cedilha A-til. A nidação, ela é o processo de fixação do zigoto, né, que está passando por este processo de clivagem, ou melhor, da mórula, né, no endométrio, que é a parede interna do útero feminino. A parede interna do útero feminino chama-se endométrio, ok? Quando não há reprodução, todo mês esta parede do útero ela precisa ser renovada. Então é por isso que as mulheres elas têm o ciclo menstrual. É aquela parede do endométrio ali que ela está descamando. Então aquelas células velhas elas saem para que entrem novas células. E aí então ocorre a menstruação. Quando há, então, relação sexual e houve a fecundação, devido a diferenças hormonais, agora o corpo sabe que há um feto, ou melhor, um zigoto ainda para ser anexado neste endométrio, então ele acaba não descamando, ele fica ali fixo na parede uterina e ele se prepara para receber este embrião. Então, o processo da colagem da mórula na parede do útero é chamada de nidação. Muito bem? Então, chegamos à blástula, né? E a blástula é quando a mórula ficou oca, se encheu de líquidos, e originou uma região chamada de embrioblasto, né, que vai originar o embrião, uma outra região que é chamada de trofoblasto, que originará os anexos embrionários. Muito bem. Depois disso, depois que a blástula se formou e ficou essa região oca, ela vai começar a sofrer uma invaginação. Imagina, tá aqui a blástula, olha aqui as células, elas vão começar a entrar, ó. E nem como está acontecendo aqui com a minha mão. Aqui redondinho, começou a entrar, olha, começou a invaginar. E aí ela vai criar uma invaginação, ou seja, como se fosse uma abertura, como se fosse uma boca. Lembra do Pac-Man? Nesta fase, bem aqui, a gente já não chama mais de blástula, mas passa a chamá-la de gástrula. Este aqui é o início da gástrula, tá bom? Por que gástrula? Porque é aqui que começa a formação do trato digestivo do ser vivo. Tudo bem? E aí, esta cavidade que agora está se formando, ela vai originar ou a boca ou o ânus deste novo indivíduo, tá? Esta região aqui que ficou aberta, então, que ficou aberta, este canal que foi criado, ele é chamado de blastóporo. E a região interna ao blastóporo, tá? O blastóporo é esta abertura. A região interna, como se fosse uma concavidade lá dentro, esta região interna, ela vai ser chamada de arquêntero. Arquêntero ou intestino primitivo, seria isso que significaria esta palavra, tá bom?
Então, esta é a gástrula, que tem duas regiões, o blastóporo e o arquêntero. Outra coisa interessante que vai acontecer, uma vez que este tecido, então, ele começou a se invaginar, entrar na blástula e formou a gástrula, agora você tem uma dupla camada, percebam isso, você vai ter uma diferenciação dos tecidos embrionários. O tecido mais externo é chamado de ectoderme, enquanto que o tecido mais interno ele é chamado de endoderme. Então, aqui na fase de gástrula, eu só vou ter dois tecidos embrionários, a ectoderme e a endoderme. Agora, para a zoologia. Para a zoologia, esta é uma fase que ela é muito importante dentro da classificação dos animais. Por quê? O blastóporo, que é a abertura da gástrula, como eu falei para vocês, ele vai originar uma abertura para o trato digestivo, o trato digestório deste ser vivo. Se o indivíduo, no desenvolvimento embrionário do indivíduo, este blastóporo originar mais lá na frente a boca, eu digo então que ele é do grupo dos protostômios. Proto, primitivo, estômio vem boca. Então, seria primeiro a boca primitiva. Do contrário, se esse blastóporo aqui originar o ânus do ser vivo, então eu chamo ele de deuterostômio. Ele participará, então, do grupo dos deuterostômios. Nós, seres humanos, somos deuterostômios. Os grupos de animais mais basais, mais primitivos, são todos protostômios, ou seja, o blastóporo originou primeiro a boca, até porque muito deles só tem boca. Então, no seu trato digestivo, ele só vai ter a boca, ele não vai ter duas cavidades no seu sistema digestório, não vai ter. Então, a cavidade por onde ele come é a mesma por onde ele elimina as fezes. Tudo bem? Então, essa classificação. Protostômio, o blastóporo originou a boca. Deuterostômio, o blastóporo originou o ânus. Depois, então, da fase de gástrula, a gente vai para a próxima fase do desenvolvimento embrionário. Tá? Mas antes de falar dela, a gástrula ainda vai sofrer uma diferenciação. Então, aqui a gente tem a gástrula no seu início e a gástrula no final dela. Tá bom? No final da gástrula, a gente pode ver outras estruturas, outras diferenciações dos tecidos embrionários. Além do ectoderme, que é o mais externo, e o endoderme, pode formar-se também aquilo que nós chamamos de mesoderme. Então, aqui está a gástrula na sua fase final. Eu tenho aqui o ectoderme, que é essa região, a região mais profunda. Aqui no meio está a cavidade digestiva, então esta cavidade que vocês estão vendo está aqui, tá? Então é como se eu pegasse esta figura que está aqui assim, no slide, né? Ela está assim. Agora eu vou pegar e vou mostrar assim para vocês, entenderam? De frente agora. Agora eu peguei a figura e agora estou vendo ela de frente. É isso que a gente está vendo aqui nesta imagem bem aqui. Aqui está a cavidade digestiva. Então, esta camada celular mais externa é chamada de ectoderma. Logo após ele vai vir uma camada intermediária, que é chamada de mesoderma, que inclusive vai preencher na maior porção este embrião aqui. E depois do mesoderma vai vir o endoderma. Então, o endoderma, que estava bem visível aqui, nesta figura, em amarelinho aqui, na primeira fase da gástrula, já fica um pouco mais difícil da gente visualizar. É só esta camada celular bem fininha aqui ao redor da cavidade digestiva. Este aí é o endoderma. Além disso, alguns grupos de animais, eles podem originar dentro do seu mesoderma, entre o seu mesoderma, uma cavidade que é chamada de celoma. E essa cavidade vai ser preenchida por um líquido chamado de líquido celomático. Depois do desenvolvimento embrionário, o celoma, que é esta cavidade, ela vai abrigar os órgãos do ser vivo. No nosso caso, nós somos seres vivos celomados. Então, durante o nosso desenvolvimento embrionário, nós formamos, sim, o celoma. Lá com a professora Gabriela, vai ver outros tipos de desenvolvimento embrionário, seres vivos que não formam celoma,
seres vivos que podem formar um pseudoceloma, um falso celoma, e seres vivos que formam celoma, assim como a gente já está vendo aqui. Tudo bem? E aqui nós temos a fase final desse desenvolvimento embrionário, né? Nós vamos ter a organogênese. Esta etapa, então, é chamada de neurula, porque é aqui que vai ocorrer a formação do tubo neural. O tubo neural vai ocorrer, então, nesta fase que nós chamamos de neurula. Estão vendo a imagem aqui da neurula. Nela vai ser possível a visualização de outras estruturas. Algumas nós já vimos ali. Agora imagina que eu já tenho um embrião. Aqui tem uma foto menorzinha. Vocês estão vendo aqui de lado? É como se fosse um embriãozinho de lado. Agora eu vou fazer uma secção transversal nele bem aqui, longitudinal. Cortei ele bem aqui e agora vou mostrar para vocês. Ele estava aqui de lado, cortei ele, agora eu vou ver assim, que é isso que eu estou vendo aqui, nesta imagem. Quando eu pego a imagem então do embrião e consigo ver ela nesta posição, eu vou perceber diferenciação nas camadas celulares. Por exemplo, é aqui que vai se formar o chamado tubo neural, tá? E este tubo neural ele tem uma origem ectodérmica, ou seja, ele vai vir a partir do tecido embrionário ectoderma, tá? Então, é como se está aqui o ectoderme, vai formar o tubo neural. É como se ele fizesse isso aqui, olha, ele fizesse uma invaginaçãozinha, criasse um círculozinho ali dentro. Está aqui o nosso tubo neural. Tubo neural esse que dará origem futuramente ali a todo o sistema nervoso. Também vai se formar uma estrutura chamada de notocorda. A notocorda ela vai ser uma diferenciação da nossa mesoderme. O que é a notocorda? Quando a gente fala em mamíferos, quando a gente fala em bicho, a gente lembra de cara dos seres vivos vertebrados, ou seja, aqueles que têm vértebras, coluna vertebral. Mas nem todos têm coluna vertebral, nem todos vão ter essa coluna. Outros são invertebrados. E existem invertebrados que, ainda assim, mantêm essa estrutura que é chamada de notocorda. Seria a nossa coluna vertebral primitiva, tá? E ela tem origem mesodérmica. A gente pode ver aqui, então, o nosso intestino primitivo e a abertura dele, que nós já falamos, chama-se arquêntero, tá? O intestino primitivo, então, ele chama-se arquêntero. Eu vou ter aqui uma camada de endoderme. Tenho aqui a minha camada de mesoderma, em rosinha, mais escura aqui, tudo isso aqui é mesoderme. Tenho uma cavidade completamente revestida do mesoderme, tá? Completamente revestida do mesoderme. Então, por isso eu digo que é um celoma. Celoma é uma cavidade que tem lá no embrião, que quando ela é completamente revestida do mesoderme, tem mesoderme para todos os lados dela, eu digo então que é um celoma verdadeiro. Então, aqui está o nosso celoma, nossa cavidade celomática. E, por fim, eu vou ter mais superficialmente o ectoderme, que é a porção celular, né? Essa camada celular mais externa de todas. Tudo isso aí dará origem, todos esses tecidos que se formaram aí na neurula, darão origem aos órgãos e demais tecidos do nosso corpo. Vamos falar de cada um? Isso é campeão de cair em prova e da galera se confundir. Então, vamos prestar atenção aqui, porque isso não vai acontecer contigo. O nosso ectoderme, pensa comigo, ele não é a camada mais externa de células que tem lá no desenvolvimento embrionário? Então, logo, ele vai formar tudo aquilo que tem mais externo no nosso corpo. É o ectoderme, por exemplo, que vai formar a nossa epiderme e anexos. Então, a nossa epiderme, que é a camada de pele mais externa que nós temos, tá? Ela, de tecido epitelial mais externo que temos, externo, ela vai ser formada pela ectoderme. Alguns anexos também, como, por exemplo, pelos. Então, alguns pelos serão formados pela ectoderme. Unhas, mão do pé, são alguns exemplos. Outro exemplo, o esmalte do dente. O dente tem outra origem, mas o esmalte do dente ele tem origem de ectoderme. Tá? Sistema nervoso.
Tá? Lembra que o tubo neural ele tem origem ectodérmica. Então, lógico que o nosso sistema nervoso ele também vai ser originado desta ectoderme. Foi uma invaginação do tecido do ectoderme e criou esse tubo chamado de tubo neural. Então, origem ectodérmica. A nossa mucosa nasal, tá? É a mucosa mais para fora, para perto da parte de fora do nosso corpo, e a nossa mucosa bucal também tem origem ectodérmica. Lembra quando você tinha a blástula, ela invaginou formando a gástula? Pois é. Quando houve esta invaginação, lembra que lá dentro o tecido se diferenciou em ectoderma e endoderma. Só que conforme ela vai invaginando, olha como vai entrando nessa invaginação o tecido ectodérmico, ele vai adentrando. Então, por isso, mucosas anal e bucal, eles têm origem ectodérmica também, tá? Segundo tecido embrionário, é o mesoderme. O mesoderme, ele vai originar para a gente o nosso trato digestório. Então, cadê? Trato digestório todinho, ele vai ser originado de mesoderme. Os anexos desse trato digestório, como, por exemplo, o fígado e o pâncreas. O nosso trato respiratório, ou seja, todo o sistema respiratório é a origem de mesoderme. E o trato urinário, tá? Todo ele é de mesoderme. E de endoderme é todo o resto. O tecido conjuntivo como um todo, claro que a gente ainda vai estudar e vocês vão saber quais são as divisões do tecido conjuntivo. Mas só a título de exemplo, os ossos, as cartilagens, tá? Os vasos sanguíneos, o tecido adiposo, todos eles são exemplos de tecido conjuntivo. Além disso, o tecido muscular, todas as células têm capacidade de contração e relaxamento, contração e retração. Tecido muscular será originará do endoderme. E ainda, órgãos, os órgãos do teu corpo, rins, coração, esses que não foram citados anteriormente, todos se originarão também do endoderme. Então, anota esse slide, bate print, bate foto, mas grava esta informação, que isso com certeza vai cair em prova, tá bom? E por último, no nosso estudo aqui, a gente vai aprender um pouquinho sobre os anexos embrionários. Então, uma vez que o embrião começa a se formar, a gente já estudou ali até a organogênese, tá bom? Uma vez que o embrião, então, ele começa a se formar, ele precisa de uma nutrição. Então, os anexos embrionários são estruturas do feto para o feto, tá bom? Dele para ele mesmo. É uma forma dele se autossustentar, claro que com a ajuda do corpo materno em alguns casos. Em outros, como por exemplo em seres vivos que são ovíparos, que põem ovos, aí já vai ser diferente. A gente vai falar aqui dos anexos embrionários dos outros grupos, que não são o ser humano, tá? E isso é conteúdo teu e com certeza cai na nossa prova também. Quais são estes anexos embrionários? A gente vai ter, aqui eu tenho um exemplo de ovo, esta região mais externa é a casca dele e é porosa, tá? Isso é um passo evolutivo importante que a gente vai ter que mencionar, tá? Então está aqui a casca, né? Casca rica em cálcio. Temos aqui o nosso embriãozinho, e o restante, os outros 4 restantes, são os anexos embrionários. Eu vou ter, de fora para dentro, o córeo, que é esta membrana externa que vai envolver o embrião e outros anexos. O alantoide, o saco vitelínico e a bolsa amniótica. E aí a gente vai por partes até cada um deles. O embrião que vocês estão vendo bem aqui, ele vai necessitar de nutrição. Ele está crescendo, está sofrendo mitose, está se desenvolvendo, as células estão se diferenciando, formando órgãos, tecidos, etc. Então, ele precisa se alimentar de alguma forma. Ele se alimentará, né, parte da sua nutrição, será através daquele vitelo, no vitelo que nós tínhamos visto ali nos tipos de zigoto. Então, lembra que um ovo como este aqui, ele é um ovo chamado de telolécito, porque ele é rico em vitelo. Aqui, então, o vitelo ele vai estar dentro de um saco,
chamado de saco vitelínico. Essa é a primeira estrutura aqui, o saco vitelínico. Ele é um saco que é rico em vitelo, ou seja, proteínas e lipídios, que vai servir para a nutrição do embrião. Então, o embrião, percebam como uma rede de capilares, de vasos sanguíneos, está se ramificando para dentro deste saco vitelínico. E eles se conectam diretamente com o sistema digestório, com a barriguinha deste embrião aqui. Ou seja, conforme ele vai crescendo, ele vai precisando de algumas matérias-primas, proteínas, lipídios, então eles vão direto para o saco, para o sistema digestório deste embrião. Ah, então o embrião faz cocô? Não, ele não faz cocô. Tudo que ele está se alimentando, ele já está rapidamente transformando em algo para o seu corpo. Proteínas e lipídios já estão em suas formas básicas aqui no saco vitelínico, ele só faz absorver e utilizar. Só que lembra, tudo bem, ele não faz cocô, porque ele não está comendo, mas ele está metabolizando proteínas e lipídios. Então, as células deles estão utilizando proteínas, quebrando lipídios, formando proteínas, formando lipídios. Então, durante estas quebras, durante este metabolismo, existem produtos que vão ser dejetos, que vão ser sobras dessas reações químicas. E aí? Bom, uma das principais sobras da quebra das proteínas são os componentes nitrogenados, ou seja, ricos em nitrogênio, e que são tóxicos para nossas células se eles se acumularem muito nelas. No caso desses seres vivos aqui ovíparos, né, ovos com casca, a excreta nitrogenada deles é o ácido úrico. Não é tão tóxica, tá? Mas precisa de algum lugar para ser depositada. Este local chama-se alantoide. Então, o corpo dele, o corpo do embrião, está fazendo quebra de proteína, quebra de lipídio, está gerando metabolismo, vai ter alguns resíduos ali que ele não vai utilizar, como, por exemplo, o ácido úrico. E este ácido úrico ele vai começar a ser acumulado neste anexo embrionário aqui, nesta bolsa, chamada de alantoide, ou seja, serve para a excreção. Então, o embrião, o saco vitelínico e o alantoide, eles estarão envoltos de uma bolsa, chamada de bolsa amniótica, tá? Bolsa amniótica. A bolsa amniótica ela vai ter uma função. Assim como lá para a mãe, ela também, na mãe humana, né? Na mulher, ela também vai ter uma bolsa amniótica. Aqui, este bebê ele também vai ter uma bolsa amniótica, que vai servir para a proteção deste embrião. Vai servir para a proteção contra a desidratação, uma vez que aqui é cheio de um líquido chamado de âmnion. Vai servir contra choques mecânicos, ou seja, caso bata esse ovo em algum lugar, claro que choques mecânicos até uma certa proporção. E também contra a adesão de tecidos. Imagina que os tecidos estão todos colados uns nos outros e estão se multiplicando. Se este fosse um ambiente extremamente seco, poderia ser que, durante esta multiplicação tecidual, um tecido colasse no outro. Isso gerasse problemas para o embrião, o que não vai acontecer graças ao líquido amniótico que contém dentro desta bolsa. E aí, por fim, numa região mais externa à bolsa amniótica, nós vamos ter uma camada celular, uma película de proteção que é chamada de córeo, tá? O córeo, tá, em se tratando de ensino médio, ele sempre vai ser retratado como o anexo embrionário responsável pelas trocas gasosas, tá? Só que, para ser bem sincero, existe uma região do córeo em que ele está em contato com o alantoide. Eu até circulei de vermelho aqui. Esta região de contato entre o alantoide e o córeo, nós chamamos de alantocóreo. Alguns livros trazem, algumas provas podem trazer, então é bom a gente comentar. Este aqui é o alantocóreo. Nesta região especificamente é que vai ocorrer as trocas gasosas e também a descalcificação. Descalcificação. E aí vem o que eu falei para vocês. A casca porosa ela foi um passo evolutivo muito importante para esse grupo de animais. Por quê? Ela vai permitir trocas gasosas entre o meio ambiente e ali o ambiente interno do embrião através dessa região chamada de alantocóreo.
Se cair córeo na prova, também pode ser considerado, tá? Além disso, conforme o embrião vai crescendo, o ovo ele vai se tornando descalcificado. Por quê? Esta região ela é responsável por apropriar-se do cálcio que está depositado na casca do ovo. Então, o ovo vai ficando com uma casca mais fina, que inclusive vai ajudar com que este embrião ele rompa a casca do ovo e consiga sair de dentro do ovo, né? E, além disso, como ele está crescendo, ele precisa de cálcio para os seus ossos. Os ossos estão crescendo, estão se desenvolvendo. E aí esse cálcio ele vai ser retirado justamente da casca deste ovo, tá bom? A gente falou dos anexos embrionários, todos vão ter, mamíferos, répteis, aves, todos vão ter anexos embrionários. E a gente vai logo para seres vivos que são mais complexos. Anfíbios e peixes, lembram que eles estão dentro da água, então o desenvolvimento deles ele é muito diferente desse que a gente está falando. Então, quando a gente trata dos anexos embrionários, a gente geralmente parte de répteis em diante. Então, como eu estou falando de animais ovíparos, então répteis e aves vão ter estrutura semelhante a essa daqui. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai falar do desenvolvimento do embrião, tá? na mãe, ou seja, da gestação humana. Quando a gente for falar disso, então na próxima aula eu vou dar uma pincelada novamente nos anexos embrionários humanos e falar um pouquinho sobre a gestação, um pouquinho sobre gravidez, tá bom? Então a nossa aula ela termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de sempre estar estudando, lendo o livro, é muito importante. Se alguma coisa acabou ficando incompreensível ali, não deu para entender, vocês podem encaminhar e-mail para mim, tá? O meu e-mail é Rafael Sovano, meu nome, meu sobrenome, Rafael Sovano, @hotmail.com. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. E aí, como a gente sempre faz em sala de aula, acabou um capítulo, façam um exercício. Aí, aquele para a sala, que a gente deveria estar fazendo em sala, vocês já podem fazer em casa. Já vão treinando e observando algumas questões de como estes conteúdos eles têm aparecido em provas, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.